Muito bem, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Alan dos Santos, jornalista, apresentador de um programa diário nas redes sociais, que transmite pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter simultaneamente. Boletim da manhã e boletim da noite no canal Terça Livre TV. Não. Obrigado. Casado com a Caroline De Gasperi, minha queridíssima esposa. Em 2 pequenininhos, o Tomás Magno e a Maria Tereza, e o terceiro que está vindo aí, porque alguém tem que combater com os muçulmanos, né? Então a gente não descansa. E antes de criar o canal Terça Livre TV, eu trabalhei num canal católico americano chamado Church Militant, em Ferndale, Michigan. E eu vi lá a existência de um canal de YouTube católico que tem os programas que na linguagem americana é freemium, né, que são de graça, e os programas de premium, onde você paga para consumir aqueles programas. E eles têm um trabalho excelente lá nos Estados Unidos. E antes de trabalhar no Church Militant, eu estava como seminarista na Fraternidade Sacerdotal São Pedro. Não sei se já ouviram falar. Conhece? Na Fraternidade Sacerdotal de São Pedro, então eu ia para lá para fazer a minha teologia, o curso de teologia, em Denton, Nebraska. Antes do seminário, eu fiz filosofia no Mater Ecclesiae, em Itapecerica da Serra, com os legionários, mas como diocesano. E antes disso, propedêutico, no Rio de Janeiro, e antes disso, 6 anos de Toca de Assis. Então, foram mais de 10 anos de vida religiosa até encontrar minha vocação como pai de família, jornalista, etc. O que isso quer dizer? Tranquem os seus filhos nos conventos e mosteiros. Não tem nenhum problema. Depois eles decidem o que vão fazer da vida. Eu já falei que se alguma madre de algum Carmelo falar que a minha filha não pode ser carmelita porque ela ainda não bota os pés no chão, eu espero botar o pé no chão. Sentadinha, se ela sentada não botar o pé no chão, e a madre fala assim, não, está muito cedo. Eu falei, tá bom, a gente espera botar o pé no chão. Mas é sério isso, estimulem os seus filhos à vida religiosa. Se eles não quiserem, depois eles vão discernir e vão seguir a vida com uma boa formação espiritual, uma boa formação intelectual, sobretudo fora do Brasil, né? Sobretudo fora no Brasil, onde as ordens religiosas estão muito bem, obrigado, né? As tradicionais. Só um parêntese aqui. Os conventos que estão perto lá do seminário da Fraternidade de São Pedro são 3. As madres superioras ali locais já ampliaram o convento 3 vezes. E não tem mais lugar. Todos de clausura. Então, vocação nos Estados Unidos está crescendo muito. Depois de entender um pouco como é que foi a minha trajetória na vida religiosa, o evento é sobre educação. A finalidade da educação é bem óbvia, né? Para vocês aqui. Salvação. Ponto final. E aí eu pergunto, que é a pergunta de todo mundo, né? Como nós vamos conseguir fazer uma educação que leve à salvação? É muito mais simples do que vocês imaginam, né? Porque se não fosse simples, a Dona Maria, da década de 30, que morou no interior de uma cidade pequena da Bolívia, não ia poder ser santa, concorda comigo? O seu José, do século XVI, que estava ali carpindo, metendo a enxada, e a esposa ali cozinhando, sem micro-ondas, sem fogão a gás, sem máquina de lavar, sem ar-condicionado, sem aquecedor. Se fosse algo muito complexo, muito intelectualmente construído, pessoas simples não poderiam alcançar a salvação, porque elas não teriam meios materiais de alcançar uma educação de qualidade. Isso está meio óbvio para vocês? Então é muito mais simples do que se imagina.
tirem da cabeça de vocês com qualquer complexidade do tipo, já sei agora como é que vai ser a educação para a salvação do meu filho. Até os 7 é grego, depois latim, depois a Suma Teológica, aí ele vai conhecer tudo de Santo Agostinho, patrística. Deu 13 anos, o moleque é doutor. Isso não vai lhe garantir a salvação da alma. Como assim, Alan? É simples. Na Universidade de Paris, onde estudou Santo Tomás de Aquino, tinham muitos outros doutores que sabiam todos os idiomas que São Tomás e até mais do que ele. Vocês sabiam que São Tomás não sabia grego? Ele precisou de ajuda para traduzir os textos de Aristóteles para o latim. Quem fez isso foi um frade amigo dele. Porque o Papa deu a ordem para ele. É o seguinte: condena Aristóteles, destrói. Aí São Tomás, beleza, mas eu vou ler primeiro, pode ser? Ele leu e não condenou. Falou, isso aqui é maravilhoso, isso é muito bom. Mas na época de São Tomás, você tinha muita gente que tinha lido tudo de Agostinho, tudo de Hugo de São Vito, tudo de Pedro Abelardo. E mesmo assim, naquela Universidade de Paris, com a entrada das ordens mendicantes, você teve alunos que morreram em pancadaria dentro da universidade. Como assim, Alan? Basta ler a introdução à Suma Teológica da Biblioteca de Autores Cristianos, Bach, uma das melhores editoras que existem, e foi escrita por ninguém mais, ninguém menos que Santiago Ramírez, um dos maiores comentadores da Suma Teológica. E ele fala, quando os dominicanos e os franciscanos iam dar aula, saíam do convento para ir para a Universidade de Paris, tomava porrada. Pau, pedra, ovo, sujeira, fezes. Eles apanhavam. Não deu muito certo estudar tudo, né? É fundamental estudar. Mas isso não é a varinha de condão. Teve aluno que brigou com aluno e morreu na Universidade de Paris. Romantizar o passado é perigosíssimo. Quem é que acompanhou as universidades sendo ocupadas aqui recentemente na história do Brasil? Todo mundo, certo? Em Paris foi pior, na época de Santo Tomás. E não era só Santo Tomás de Aquino, o mais douto entre os sábios e o mais sábio entre os doutos, que dava aula lá, não. Tinha outro doutor, São Boaventura, na mesma universidade. E não só os dois. Antes de Santo Tomás estar lá dando aula, Santo Alberto Magno também dava aula ali. E indicou que Santo Tomás podia dar aula. E uma vez, quando Santo Tomás foi dar aula em Roma, e aí indicaram a volta de Santo Alberto Magno, e falou assim, não, manda Tomás que ele é melhor do que eu. E o que aconteceu nessa universidade? O professor Edmilson já deixou isso claro, né? Mas eu vou recapitular rapidinho, né, com alguns detalhes. O que aconteceu nesse período? A maioria dos clérigos, né, e os clérigos é quem davam aulas, eram muito promíscuos. Não era pouco. Muito. Então eles tinham relação sexual com tudo. Que é tipo de gente, animal, bicho, qualquer coisa. A ganância pelo dinheiro era enorme. E, óbvio, você tinha bons professores, que não eram apenas só entre os religiosos. Mas, imagine essa cena. Você conseguiu uma universidade, formar uma universidade com bons professores. Alguns são muito promíscuos, porque não pode falar muito promíscuo, senão você não vai entender. Entendeu? Eu preciso sublinhar, né? Eu não quero entrar em detalhes aqui, não precisa, né? E aí, de repente, aparece um grupinho, né, que diz que segue um tal de Domingos e um outro grupo que segue um tal de Francisco, que já não queriam ganhar dinheiro para dar aula,
Só isso aí já era um escândalo, né? E não queria participar de bacanal. Essa é a verdade. Queria ser puro, casto. As aulas, óbvio, fluíam. Eram as melhores aulas. Vou abrir um parêntese enorme aqui, uma nota de rodapé. No livro O Retrato de Oswaldo Peralva, Oswaldo Peralva é um desertor do Partido Comunista aqui no Brasil. É o único relato que nós temos de um desertor. Ele diz que ele passou 1 ano e meio em formação no Comitê Central da União Soviética. Tá? 1 ano e meio. A aula começava às 9 da manhã, parava meio-dia, ia para o almoço, voltava 1 hora, ia até às 4, das 4 às 6 era para tirar dúvida, e aí deu 6 horas, terminou aquele ciclo de aulas ali, os alunos podiam jogar um dominó, um baralho, e se fosse ouvir alguma coisa depois do jantar, não podia, nem radinho de pilha. Era internato, com disciplina rigorosa. E um dos detalhes que Oswaldo Peralva relata no retrato é que os casais, não estou falando de namorado, noivo, simpatizante, não, casais, marido, mulher. O conselho que o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética dava era: não fiquem perto um do outro, porque a castidade ajuda na formação intelectual. Fecha fecha a nota de rodapé. Os comunistas sabem do valor da castidade, não celibato. Eles sabem o valor da castidade na formação intelectual. Os comunistas. Fechando a nota de rodapé, as aulas de Santo Tomás e as aulas de São Boaventura, e dos outros dominicanos e dos outros frades, lotavam, enquanto que os alunos já não queriam mais ficar assistindo às aulas dos outros. Isso causou inveja, causou ganância nos outros, né? Que vou perder dinheiro, então tem que aniquilar aquele cara ali. Aí começaram, né, as disputatio. Já ouviram falar nas disputas medievais? Levanta a mão quem sabe o que é uma disputatio. 1, 2... Beleza, disputatio é o seguinte: sem papelzinho, sem não. Às vezes, de vez em quando podia levar alguma notinha. Mas era um professor aqui, o outro professor lá, um levantava uma tese, o outro tinha que refutar. Ele levantava a tese e tinha que refutar. Só que isso na frente de todos os alunos. Para ver quem é quem. Né? Foi assim que surgiram várias disputas de São Tomás de Aquino. O que nós temos são anotações dessas disputas. Né? Mas os professores debatiam um com o outro. Na Universidade de Paris. E nessas disputas, São Tomás ficou conhecido como aquele que entendeu mais o argumento do seu adversário do que o próprio adversário. Deu para entender o que eu falei? São Tomás, ele entendia mais o argumento do adversário dele do que o próprio adversário. Várias vezes, segundo o próprio Santiago Ramírez, algumas teses que os adversários utilizavam, eles melhoravam depois que São Tomás tinha refutado. Pô, ele está certo, aquela parte ali realmente. E assim São Tomás ficou conhecido como irrefutável. Ninguém conseguia derrubar o cara, ninguém dava ipom nele. E ele era bem gordinho. O que eu quero dizer com isso? A teologia, a filosofia, os ensinos mais elevados, eles são fundamentais. Não para todos. A educação nunca foi democrática. Nunca foi feita para isso. Senão, seria impossível conhecer verdades elevadas. Concordam comigo? Se eu tenho que estudar latim, grego, filosofia, lógica, órgão aristotélico, se eu tenho que conhecer a metafísica, se eu tenho que conhecer tudo que os outros opinaram antes de mim, que é a regra básica da vida intelectual, você não opinar nada sem saber a opinião de todos os outros anteriores a você que opinaram sobre aquele assunto. Ou seja, se você não ouviu o que os outros têm a dizer sobre esse assunto, cala a boca. Essa é a regra de Aristóteles. Você não entende sobre o assunto porque você não ouviu a opinião dos outros, então fecha a boca. É a regra de Aristóteles. Se isso é condição sine qua non para você ir para o céu, não dá.
E o Garrigou Lagrange, um grande teólogo, eu não pronuncio em francês porque meu francês é péssimo, né? Garrigou Lagrange, eu não sei pronunciar, eu falo Garrigou Lagrange, né? Ele começa explicando nas 3 idades da vida interior. Tem um trecho logo na introdução, no prefácio, que ele fala assim: para São Francisco tinha algumas coisas que eram inúteis, como ensinar filosofia aos frades para provar a existência de Deus. É meio tosco, né? Burro, não sabe que Deus existe, sabe? Só que os teólogos, os filósofos, eles têm uma missão única de defender os simples. E é isso que o Garrigou Lagrange fala. Os teólogos e os filósofos não estudam para saber mais do que o simples. Eles estudam para proteger o simples. É totalmente diferente. Ou você vai achar que agora que você sabe uns trechinhos aí do Catecismo de São Pio X, você sabe mais da fé do que a tua bisavó que sofreu, padeceu, calada, rezando, chorando, sem nenhum conforto que você tem hoje, de ar-condicionadinho, de carrinho. Você acha mesmo que você sabe mais do que aquela que sofreu por você? A função do teólogo é outra. É proteger o simples dos canalhas que vão fazer lucubrações filosóficas, teológicas, para ensinar heresia. Pois bem, tem um trecho no Antitetsentia de São Tomás de Aquino, que na verdade ele pega a frase de Aristóteles, que é o seguinte: ele fala assim: nós compreendemos as coisas a partir do mais conhecido de si para o menos conhecido de si. Ih, Alan, já ficou complicado. Eu vou explicar para você. O nosso conhecimento ele é sempre por analogia, por comparação. Então, se eu viro para você e falo assim, você nunca foi à praia, vamos dizer, você nunca foi à praia. Eu viro para você e falo assim, então, é parecido com um riacho, parecido com um lago, só que parece um lago muito grande. A água é diferente porque ela é salgada. Quando você sai, você fica ali com um monte de salzinho pequenininho no corpo, e aquilo dá incômodo. É mais ou menos assim. Se você nunca viu a praia, eu preciso ficar dando exemplos daquilo que você conhece, que é o rio, o riacho. Está entendendo? Isso é o que São Tomás de Aquino está falando ali. Aristóteles fala e São Tomás de Aquino usa nessa frase, que nós compreendemos as coisas a partir do mais conhecido de si para o menos conhecido de si. Quem que aplicou isso de maneira magistral? Quem é o maior magíster de toda a humanidade? Obrigado. Nosso Senhor, ele tinha então a informação do seio da Santíssima Trindade, que está acima de qualquer compreensão humana, está acima de qualquer cálculo lógico, de qualquer tratado de teologia, está infinitamente superior a qualquer informação que o intelecto humano possa captar, e precisava falar isso para um cara que cuidava de ovelha. Um cara que cuidava de parreiral, de uva. E para um pescador, era isso. Nosso Senhor tinha que trazer a informação do seio da Santíssima Trindade para ele. Aí como ele fazia? Usava o Weather Channel. Nosso Senhor fez isso. Vocês sabem quando o tempo está mudando, então o reino do céu é assim. O reino do céu é como a parreira ali, tem a figueira e tem a da uva, né? Da videira, isso. É que eu falo parreira porque eu sou cariúcho, minha esposa é do sul. Então você tem a videira precisa ser podada. Você fala isso para quem cuida de uva? Então eu sei que ela tem que ser podada, é em agosto. Eu sei o tempo, eu sei quantos gominhos, são 4 ou 5. Você tem que contar os gominhos, aí você poda, e você sabe que ela vai florir. E ele está falando isso para ele ali. O reino do céu é assim, que nem você faz com a parreira aí. Você poda, ela vai dar fruto. Se você não podar, ela não vai dar fruto. As folhas secas caem, você tem que retirar e queimar. Quem não tiver ali junto com o tronco, recebendo a seiva, vai ficar seco, vai morrer e tem que ser queimado no fogo do inferno. Aí o cara que cuida de... beleza, então agora eu vou ficar grudadaço aqui. Vou pegar a seiva, não vou sair daqui mais. Nosso Senhor fez isso.
ele ensinou de maneira simples. E o próprio São Paulo, apóstolo, quando ele vai falar assim, tem aqueles que nunca ouviram falar de Nosso Senhor, como é que vai ser? Aí São Paulo fala, eles podem ser julgados. Peraí, Paulo, por quê? Porque eles têm a natureza para olhar. São Paulo fala isso. Eles podem ser julgados porque eles têm a natureza para olhar. Por quê? A natureza traz a caligrafia divina. O modo como Deus escreve está na natureza das coisas. Então você pode aprender, por exemplo, conceito de causa e efeito de Aristóteles, para poder aprender alguma coisa de São Tomás de Aquino, fazendo arroz. Mamães, me digam, vocês já fizeram arroz no congelador? Não. Você precisa de fogo. Você precisa de panela. Você precisa de óleo, ou não. Aí pronto. Aqui você já tem uma causalidade que não é necessária. Ela pode ou não pode precisar. Concorda comigo? Dá para fazer arroz sem óleo? Fica grudado. Mas dá, não dá? Então pronto. Então você começa a separar o que é substancial, o que não é, o que é acidental, fazendo arroz. O problema é que nós somos desatentos. Nós não prestamos atenção na natureza das coisas. Alguém já puxou uma mudinha para ver se a planta cresce mais rápido? Vem, muda. Alguém já fez isso? Não, porque se fizer é burro. Mas tem gente querendo fazer isso com os filhos. Se com a muda você não faz, por que você vai fazer isso com o teu filho? Se você cresceu como uma mudinha, ninguém puxou você. Se você passou por tempestade, foi ganhando força no caule, que já não ficou mais aquela coisa frágilzinha, ganhou casca, exatamente por causa do erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, e peca, e confessa, e comunga, e peca, confessa, comunga. Você ganhou força assim, por que tu quer pegar teu filho e puxar igual uma corda? Vai arrebentar o caule. Você não é burro para fazer isso com a plantinha, por que você vai fazer isso com teu filho? A educação está muito mais próxima de nós do que se imagina. Nosso Senhor fala para Marta e Maria. Ele vira e diz, unum et necessarium. Unum et necessarium. O único e necessário. Só tem uma coisa que você tem que fazer. Ele fala isso para Maria Madalena. O que é? Lembram? Ninguém lembra? Ou está com vergonha? Ninguém lembra? Pode falar. E ouvi-lo. É só isso que você precisa fazer. É sentar aos pés do Senhor e ouvi-lo. Ter a simplicidade de ouvir nosso Senhor no nascer do sol, na tempestade, na seca. Santa Teresinha explica isso com maestria. Ela não é doutora, porque ela era menininha mimada. Eu fico revoltado quando eu escuto alguém falar assim, não, que Santa Teresinha era mimada. Mimada é a tua avó. Porque ela dormia 3 a 4 horas por dia, comia uma batata só por dia, quase não dormia, tinha que trabalhar, tinha que lavar, tinha que limpar, tinha que fazer penitência, mortificação, rezar todas as horas que estão ali e ainda aturar um bando de retardada. Você não tem como achar que ela é mimada. É loucura isso, mas tudo bem. Ela começou a entender que essa leveza e essa simplicidade de abertura para aquilo que Deus quer me ensinar no aqui e agora, eu preciso estar atento. É a pequena via. Tanto é que Santa Teresinha, ela fala, os apóstolos acordaram Nosso Senhor na tempestade. O que Santa Teresinha fala? Alguém sabe aqui ou não? Ela fala assim, foram burros. Tinha que deitar e dormir com ele. Não é meio óbvio que o Criador do céu e da terra dormindo na barquinha, nada vai acontecer? Não é meio óbvio isso? Aos apóstolos, acorda Jesus, acorda, a tempestade. Santa Teresinha falou assim, se ele estava dormindo, dorme com ele. Não é meio óbvio?
Tá difícil as coisas na tua vida? Você está na barca com ele? Você está fazendo de tudo para estar ali na barca? Nosso Senhor está dormindo, parece que ele não despertou ainda, a tempestade está chegando? Deita e dorme com ele. Acabou. É muito simples. Agora, se você ficar atento a isso, aí a sua leitura de um tratado de educação, de um tratado sobre sacramentos, aí tudo flui. Essa é a grande diferença. Sem vida interior é impossível ter vida intelectual. A grande diferença aqui não está no material didático que você vai adquirir. Gente, para pensar. E uma família pobre que não pode comprar livro, como é que eles vão conseguir ser santo? Significa que não precisa comprar livro. Auxilia? Auxilia. Mas não é o livro que vai te fazer entender as coisas. É a sua visão de intimidade com Deus que vai fazer você entender. Vocês nunca pararam para pensar que se fosse possível colocar num livro o sucesso e o êxito do comportamento humano, já teria alguém que teria ficado trilionário com isso? Uma fórmula? Ó, temos uma fórmula. Compre meu livro. Né? Fazer um curso, vou te ensinar. Né? Vou aplicar isso em todos os lugares, em todos os momentos. Vai ser universal. Receita universal para poder estar próximo de Deus. Top. Né? Vai dar certo, que é uma beleza. Não existe equação. Engraçado que nem os pitagóricos pensavam dessa maneira. Porque quando você pergunta, como eu faço para ficar inteligente? Você não sabe. Mas quando você faz a pergunta do como, você quer entender. Tem uma lousa aí não, né? Tem? Aí eu quero. Porque quando você faz a pergunta do como... é pra cá. Eu pensei que tinham duas. Quando você faz a pergunta do como, você está querendo encontrar uma equação matemática. Tá? E quando você quer encontrar essa equação aqui, você está bem próximo dos pitagóricos, que descobriram que se você pega um círculozinho, né? Conhece isso aqui, não? De Pitágoras? Se você pegar qualquer círculo perfeito, um barbantinho, estender esse barbante, dividir, vai dar sempre π. Não importa se ele é pequenininho, se ele é grande, se é teu olho, se é o sol, vai dar sempre π, 3,14. Entendeu? Assim como se você medir o braço com o antebraço e dividir esse por esse, vai dar φ. E se você dividir a cabeça, cintura, pega a extensão disso aqui e divide com esse daqui, que é a metade, vai dar φ. É daí que surge o pentagrama, né? Satânico. Cadê o... Porque eles querem encontrar uma fórmula matemática para poder encontrar a solução para tudo. Mas nem os pitagóricos pensavam dessa maneira. Os pitagóricos, eles só entenderam que algo na natureza tem a digital divina, entendeu? E que em certos números isso realmente permanece dessa maneira, né? Não é à toa que são 4 estações, né? A cruz também está em formato de 4 lados. Enfim, aí a numerologia, um monte de coisa. O que eu quero dizer é, você na guerra cultural e na luta para poder levar uma educação católica para o seu filho, você precisa ter aquela paciência própria de quem sofre. Qual é o que faz a cisão? Tem 2 pessoas sofrendo, né? O que faz a cisão entre um pobre de coração e que não é pobre de coração? Um murmura, reclama e o outro está sorridente. É difícil entender isso? Não é? Ou vocês acham... É que quando a gente olha os americanos, né? Pô, os caras lá têm universidade católica. Né? Putz, a gente está muito atrasado. Eles têm canal. Nossa, a gente está muito atrasado. Aí o angolano olha pra gente e fala assim, cara, os brasileiros têm palestra. Sabe? É o ponto de vista do observador. É o ponto de vista do observador. O que falta para você conseguir
dar uma educação maravilhosa para o seu filho está na palma da sua mão. É o afeto, é o carinho, é o amor, é o sacrifício, é a dor, é o sofrimento. Só que, claro, aí vem os teólogos ajudando. Você não é calvinista, ou seja, você não vai empurrar teu filho no céu. Bum! Entendeu? Você está predestinado agora porque eu joguei uma água na tua cabeça, batizado, tá salvo. Os teólogos vão dizer assim, os calvinistas erraram nesse cálculo. Não é bem por aí, entendeu? Os teólogos vão auxiliar. Porque você não tem como empurrar teu filho para o céu. Eu vou falar uma coisa que dói às vezes para as mães. São Francisco de Sales fala que o amor perfeito de uma mãe por Deus é tamanho que, se um dia Deus condenar o seu filho para o inferno, ela agradecerá a Deus e glorificá-lo. Porque ela vai glorificá-lo, porque Deus é justíssimo. Você é responsável pela salvação do seu filho? De modo análogo, sim. Mas ele tem livre-arbítrio. Não queira ser Deus. Ama. Dá carinho, dá amor, ajuda, auxilia. Mas é necessário voltar-se para Deus. E somente para Ele. E não, Senhor, eu te amo se eu receber algumas coisas. Como, por exemplo, a salvação da minha família. Senhor, eu vou te amar, mas esse bônus aqui é condição sine qua non. Eu quero a salvação de todos que eu amo. Se não for assim, aí você vai diminuir seu amor por Deus. Isso prova que você não está amando. É duro dizer isso, mas é a verdade. Nada em troca é nada. Se você tem isso claro na sua cabeça, se você tem esse horizonte, essa viga mestra na sua formação intelectual, na sua formação espiritual, melhor dizendo, a sua vida intelectual ela será diferente. Você vai ler um trecho e você vai falar assim, nossa, que coisa interessante, estou aprendendo um monte aqui. Porque essa é a grande diferença entre o analfabeto funcional e a pessoa que não é analfabeto funcional. É a atenção. É a meditação. É o recolhimento. Tudo isso está no livro As Três Idades da Vida Interior, do Padre Gargula Grande, que é o silêncio. O silêncio que dialoga consigo mesmo. E que chega um momento que esse silêncio de diálogo consigo mesmo vai chegar em Deus. Garrigou fala isso. Sem essa contemplação, sem essa vida interior, que é o único e necessário, que o Garrigou Grande tanto insiste, não adianta você aprender cálculo matemático. Não adianta você aprender todos os silogismos da lógica. Não adianta você aprender todos os conceitos da metafísica. Agora já sei, matéria, forma, substância, acidente, ente, essência. Cara, já estou craque. Pra você ter ideia, já até sei como é que foi que chegou a descoberta de Cornélio Fabro para o ato de ser, cara, tô longe. Tô lá em cima. Vai servir para quê? Se você não ama, se você não reza, se você não tem piedade, você vai ser jogado na lata do lixo. Vai ter demônio rindo de você. Burrão, aprendeu só 1% e acha que... Vai ter demônio rindo da tua cara. Os demônios sabem muito mais do que a gente sobre metafísica. Eu não estou querendo colocar um terror sobre a formação intelectual, não. É importantíssimo. Tá? Entretanto, porém, todavia, contudo, sem vida intelectual não serve para nada. A educação que nós falamos, ela surgiu com a igreja. Não existia educação antes da igreja. Nunca houve uma instituição onde você... Só para pancadaria, porrada. Aí sempre existiu, né? Então, por exemplo, você vai encontrar resquícios na China, no Japão, como pegar uma espada, cortar o cara pela cabeça, pelo braço. Você vai aprender um monte de coisas. Técnica sempre teve escolas pelo mundo afora. Técnicas. Como construir ponte, barco. Isso sempre existiu na humanidade. Agora, educação, que é quando você forma alguém para ser excelente, isso começou com a Igreja Católica. Acontece que hoje, né, o que chamam de educação é o conhecimento técnico.
o médico sabe te dizer quais são as substâncias que serão absolvidas do estômago, quando... Né? Ele sabe todos os detalhes. Você pergunta para ele, esse fetozinho aqui é ser humano? Ele não sei. É equivalente a você conseguir descrever em detalhes tudo que está acontecendo aqui, né? Inclusive o fato de entrar um ar numa temperatura aqui e sair em outra. Ele explica tudo, todos os detalhes. Aí você pergunta para ele, isso existe? Ele fala, não sei. Só um retardado pensa assim. Só que o conhecimento setorial, ele faz isso contigo. O conhecimento segmentado setorial, ele te limita. Ele faz isso aqui contigo. Na melhor das hipóteses, quando não cego. Agora, o conhecimento unificado, não. Ele já muda. Mas para ter um conhecimento unificado, é necessário ter uma vida interior profunda. Sem isso, não dá para aprender nada. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Bem bobinho, tá? E não se espante. Para dizer que não tem nenhuma pegadinha, vocês vão me ajudar. Tá bom? Eu quero que vocês ditem palavra por palavra. Vamos lá. Ouviram? Não, depois. Do Ipiranga. Calma. Às margens. Aí depois, segunda linha. Vamos lá. Povo. Ótimo. O quê? A gente riu do Davi Miranda na CPMI, não riu? Qual é o sujeito? Hã? Então fica quieto aí. Qual é o sujeito? Ela sabe. Ela sabe. Qual é o sujeito? Chuta aí. Sempre temos que procurar antes do sujeito o quê? O verbo, certo? Qual que é o verbo aqui? Então para aqui. O resto tudo é complemento. Isso aqui é complemento, né? Ó. Tem desenho, é genitivo, tá? Vamos embora. O verbo está lá, no singular ou no plural? Então, qual que é o sujeito? Não pode ser de um povo nem do Ipiranga, certo? É o brado retumbante? Qual é o sujeito? Só que margem não é substantivo. Concorda comigo? Nesse sentido aqui, não é nominativo. A margem é um local, você pode dizer que é substantivo, etc. Mas você pode usar também a margem como um advérbio de lugar. Concorda? Então, o problema do analfabetismo funcional qual que é? Quando o pessoal ensinou isso aqui, ó, se eu quiser classificar essa palavrinha aqui, eu classifico-a como? Adjetivo, né? Todo mundo fala isso. Ó, adjetivo. Só que no Rio de Janeiro, a gente fala assim, pô, fulano amarelou. É verbo. Tá? No desenho do Pica-Pau, o amarelão e o azulão são personagens, substantivo. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que uma palavra solta não tem nenhum significado, e não tem mesmo. Ela só vai ter significado à medida em que você dá uma função para ela na frase. Só que isso é na vida inteira. Você pega, por exemplo, vamos dizer que só estão usando... O único uso do plástico no planeta é para cadeira. Aí alguém vira e fala assim, para que serve o plástico? O cara, para cadeira. Entendeu? É assim que as pessoas estão pensando. Para que serve o plástico? Para cadeira.
Eu posso fazer mesa? Para cadeira. Brinquedo? Cadeira. Você está limitando a sua atenção ao mundo real. Quando você limita a sua atenção no mundo real, isso se manifesta na linguagem. Por isso que, infelizmente, o Brasil é o único país do mundo que eu conheço e tive contato que não consegue colocar os pronomes no seu lugar correto. Chamar ela. Sabe? Na França não tem isso. Nos países hispânicos não tem isso. Nos países anglófonos não tem isso. Mas eu não estou falando da academia, não. Estou falando de você ir para um boteco nos Estados Unidos. Eles vão sempre dizer, call him, call her. É sempre, não tem chama ele, chama ela. Isso se manifesta na linguagem. A linguagem é muito importante. Então, se a nossa desatenção se manifesta na linguagem, que é uma das mais potentes ferramentas que nós temos para utilizar o raciocínio, o que vai acontecer com o raciocínio do sujeito? Vai virar um Davi Miranda. Eu, você, nós, Brasil. Lembra disso? Quem assistiu? Eu, você, nós, Brasil. Ele. Vai acontecer isso. Então, se nessa guerra nós temos que resgatar a nossa capacidade de domínio de linguagem, significa que você tem que aprender com quem melhor usou a linguagem. Concorda comigo? Se você tem que aprender com quem melhor usou a linguagem, há de convir que você tem que dar atenção aos mortos. Aristóteles, Agostinho, Platão, Tomás de Aquino, Boaventura. Você vai ter que ouvir todos, inclusive os mortos, que se tivesse vivo você daria um tapa na cara. Não é? Alguém fala assim, pô, que agressivo. 2 dias atrás era dia de São Nicolau. Conhecem? Quem é São Nicolau? Vocês conhecem? O pessoal gosta de lembrá-lo como Papai Noel. Eu gosto de lembrar de São Nicolau como o homem que deu um soco na cara de Ário no concílio. Gabinete do ódio, né? Ele deu um soco na cara de Ário no concílio. E aí os cardeais o trancaram, porque ele disse que estava muito exaltado. Nosso Senhor apareceu e solta meu eleito. Turned out for what, né? São Nicolau... Saiu como dali, né? Você tem que aprender a dominar a linguagem. Aí eu digo, leia para o seu filho. Leia. E as mães que não têm dinheiro para ler, conta historinha da própria vida. Eu sou muito pobre, mas muito pobre, não tenho como comprar livro. Conta a história de como você conheceu o papai. Tentando não usar incorretamente os pronomes. Não, é sério. Tentar sempre... Você vai contando, você vai narrando, o seu filho começa a trabalhar o imaginário. Ninguém tem desculpa, gente. Se alguém tivesse desculpa, teria uma seita. Provavelmente, vão todo mundo pro lado da desculpa. Vão ficar bem pobrezinho, que aí, quando todo mundo ficar inteligente, nosso Deus vai poder nos condenar porque a gente ficou pobre. Fizeram isso, né? Os pauperistas, né? Seguidores de... Vamos lá. Não. Eu vou lembrar daqui a pouco aqui. É aquele da Trindade, que eu tenho, a era do Pai, a era do Filho, a era do Espírito Santo. Bingo, Joaquim de Fiore. Já inventaram essas doideiras, sabe? Então, se você faz esse papel com o seu filho no lar, é óbvio que você vai conseguir dar a educação para o seu filho. Só que é aí que é o pulo do gato. Por isso que eu falei, é mais simples do que você imagina. Você não vai conseguir educar o seu filho sem amar o seu marido. Você não vai conseguir amar o seu filho sem amar a sua esposa. Você não vai conseguir amar a sua esposa sem amar o seu filho. Tudo gira em torno do amor. E aí, o como, aquela perguntinha da equação matemática, qual que é? Muleta. Né? Tô cansada, não tô muito afim de fazer aquele arrozinho que meu marido gosta. Não tô afim de fazer aquele chocolatinho que minha esposa gosta, levar lá para passear. Né? Tô cheio de muletas
E como é que eu faço para solucionar esse problema? Ah, tem uma equação, está no livro tal. Não vai funcionar. Óbvio que não vai. Porque se fosse assim, como eu disse, se fosse uma equação matemática, tá, todo mundo não era inteligente, sábio. Porque o sábio é aquele que ordena todas as coisas segundo seus fins devidos. Se existisse uma equação, você seria sábio, sábia, só lendo livrinho. Pô, cara, top. Né? Sem precisar de ter a experiência do real, concreto. Só que isso é impossível. Você precisa ser traído por um amigo que você não esperava. Você precisa ser humilhado, humilhada, mesmo pelo seu marido, mesmo pelos seus próprios filhos, pela sua mãe. Sabe aquele momento maravilhoso? Eita, minha filha, tua casa está desarrumada, que não sei o quê, blá, blá, blá. Todos nós enfrentamos isso, né? Sogra é um negócio top, né? É legal, eu gosto, é sério, é bom. Né? Não está arrumado, não está organizado, te humilha. Não, porque eu tive 7 filhos e nada estava desorganizado. Você precisa disso. Você precisa ser pisado, humilhado, destroçado para aprender a ser humilde. Ou você acha que vai aprender a ser humilde lendo Tanqueray? Sabe, é umas coisas assim que não tem lógica. Sabe? Não tem lógica. Ó, quero aprender o que é piedade. Ó, Tanqueray falou que o pescocinho fica assim, o olho fica para baixo. Entendeu? Mas, ó, para cima de Moá, o cara tá dando orientações de outras características do confessor, etc. Aí o cara pensa, não, Roy Marim já me ensinou como é que eu tenho vida interior profunda. É molinho. Só que ele falou que sem diretor espiritual não dá. Aí você não tem diretor espiritual. Pronto, acabou, não vou ser santo. Sabe, não, tem umas coisas que não encaixam, gente. O que o Roy Marim está falando é numa situação de todas as universidades são católicas, todas as escolas são católicas. Nós temos muitos padres dos seminários, onde as ordens religiosas, está todo mundo vivendo pelo menos 90% de castidade. Entendeu? Ele está falando numa outra esfera, numa outra situação. Eu duvido que se eu encontrasse o Roy Marim e falasse assim, ó, doutor Roy Marim, padre, dá-me tu bendición. Ha leído em tu livro que sin dirección espiritual no es posible alcançar a santidade. Estou em Angola. Eu estou namorando Angola, padre. E aí, como é que eu faço? É óbvio que ele vai dizer, não, meu filho, não se preocupe, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Entende que, às vezes, isso é analfabetismo funcional. O mesmo problema, eu quero que vocês entendam isso. O mesmo problema que faz com que o cara não entenda que amarelo não é só adjetivo, amarelo pode ser o que você quiser. O mesmo problema de não conseguir identificar qual é o sujeito desta oração é o mesmo problema do cara que vê uma frase solta num livro e fala assim, pô, fulano falou aquilo na palestra, era herege. Analfabetismo. Que é o mesmo problema daquele outro fulano que pega o livro e fala assim, ó, não, São Tomás não disse que é opinativo, ele afirmou que é assim. Tem que ser assim. Assim como, por exemplo, Roy Marim, tem que ter diretor espiritual. Ó, olha o verbo que ele falou. Ó, ele falou que é necessário. Se é necessário, não é acidental. Então, se não tem, é game over. Isso é analfabetismo funcional gravíssimo. Ou seja, em resumo, o que eu quero dizer para vocês? O coração piedoso, simples e humilde, ele nunca será burro. Ele pode não ter instrução, mas burro ele nunca será. E digo mais, ele pode ser sábio. O coração humilde, ele pode estar estudando com os melhores teólogos, os melhores filósofos, e ele vai ter êxito. Ele pode não estudar com os melhores teólogos, não com os melhores filósofos, e ser mecânico. Ele vai ter êxito. Eu lembro de uma pergunta do padre... Fryer. Não era o padre Fryer. Era o padre Rickert. Ele era diretor da escola que eu dava aula lá nos Estados Unidos. E o padre Rickert, numa reunião com pais, ele perguntou assim, como estão os seus filhos?
Aí as mães, né? Doutor, médico, advogado. Aí o padre disse, eu não perguntei o que eles estão fazendo, eu estou perguntando como eles estão. Eles não estudaram aqui para serem grandes profissionais. Eles estudaram aqui comigo para amarem nosso Senhor eternamente. E eu lembro muito bem dele falando, porque você imagina, Estados Unidos, país de primeiro mundo, economia bombando. É muito engraçado quando você... Os americanos... Estamos em crise. Eu passei por 2 crises lá, eu morria de rir. A crise mais profunda deles, a recente, a de 2008, eu fui para lá uns 2 anos depois, 3. Eles ainda estavam sobre essa crise. Cara, se o Paulo Guedes visse essa crise, a gente ia estar assim, ó. Brasil! Porque crise lá é outra parada. Então a facilidade econômica financeira nos Estados Unidos é muito grande. E eu lembro de um padre, numa homilia, que ele falava assim, nunca retire do seu filho o desejo de querer ser um grande homem em qualquer profissão que ele queira fazer. O que quer dizer isso? E o padre falou, se o seu filho quiser ser mecânico pro resto da vida, você ficará frustrado, frustrada? Se seu filho quiser viver no campo, você vai ficar frustrado? Se seu filho quiser ser um bilionário, você vai ficar frustrado? Esse é o X da questão. Não importa qual a profissão que ele vai atuar, quanto de dinheiro ele vai receber. O que importa é se seu filho será um homem que amará a sua futura esposa de todo o coração, a ponto de se sacrificar junto com ela, às 3 da manhã, às 2 da manhã. Amor, você quer água? Você está dando de mamar. Você quer água? Eu vou lá pegar água para você. Não, mas amor, você tem que acordar cedo para ir trabalhar. Não importa, eu sou teu marido, eu estou aqui para te amar. É isso que importa. No fim das contas, não é a suma teológica. No fim das contas, não é Aristóteles. É o amor que você tem. Pensei que estavam me boicotando, mas eu olhei aqui o meu cronômetro. Eu tenho 2, Jeremias 7. Eu sempre fico atento. Bem, perguntas, rapidinho, só tem 10 minutos. Não? Hã? Tá, perguntas? Não? Nenhuma? Ninguém tem pergunta? Isso é horrível. Significa que ninguém entendeu nada. Ou está todo mundo sem graça? Então vou prosseguir. Essa vida interior é a única coisa que vocês têm que perseguir. Não importa o que você há de fazer. Não importa. Se fosse impossível amar a Deus como médico, como advogado, como pedreiro, como homem do campo, nosso Senhor ia colocar isso no Evangelho, você pode ter certeza. E uma dessas profissões era a prostituição. Então, tirando essa, tirando o roubo, né, de cobrador de imposto, nosso Senhor detalhou bem, ó, você ficar roubando dinheiro dos outros, se você ficar tendo relações promíscuas, sexuais com os outros, isso não vai dar certo, você vai ficar fora do reino dos céus. Agora o resto, cuidar de uva, cuidar de ovelhinha, entendeu? Tudo vai, beleza, você pode ser pescador, você pode ser o que você quiser, né? Não se prostituindo, não roubando dinheiro dos outros, tá ok. Tem outras também, outras profissões que eu condeno. Mas o que eu estou querendo ensinar aqui, de uma maneira mais clara, é que vocês não têm que ficar com aquela tara. Estou com 300 livros sobre educação, não sei por onde começar. Meu Deus, Alan, e agora? Qual que é o primeiro do Trivium? É a gramática ou é a lógica? Fala para mim, pelo amor de Deus. Sabe aquele desespero, aquela angústia? E Alan, e sem o Trivium? Não vai dar. Sem o Trivium eu nunca vou conseguir educar meu filho. Como se você fosse educado no Trivium. Né? Eu fico impressionado com isso. O pessoal quer causar um efeito nos outros que nunca causou nele. E jura que dá certo. Eu sei que dá. Eu sei que dá certo. Mas assim, você ficar com aquele desespero, sabe aquela... ai meu Deus, vai morrer. Sabe, igual aqueles caras do triatlon, quando tá chegando. Vai correndo que assim? Aqueles caras do triatlon. O cara já tá assim de tanto ler livro para ver se vai ser trivium, quadrivium, se começa com assim... Para! É muito mais simples do que você imagina. Só que aqui eu quero terminar
deixando claro uma coisa que vocês precisam fazer, uma cisão bem clara e objetiva. Se você não é religioso, se você não tem votos, se você não é clérigo, o seu trabalho é como leigo no mundo. Não queira viajar, não queira transformar tua casa em mosteiro, em convento. A sua esposa tem que ser feliz com você, homens. Mulheres, os seus maridos precisam ser felizes com vocês, como leigos, como casados. Vocês estão entendendo bem o que eu estou querendo dizer? Da mesma maneira, o seu filho tem que ter em você o amor paternal, o amor maternal, como leigo. Seu filho não tem que te ver como uma superiora de ordem religiosa. Você não tem que cumprir papel de religioso. Isso é muito claro. Não fez isso, dá ruim. E os exemplos estão abundantes na história da humanidade. Ou vocês acham que o casal santo, Martin, se comportava como religioso? Diz para mim. Vocês acham mesmo? Eles não tinham uma vida religiosa. Eles tinham uma vida matrimonial. Óbvio, naquele método que eu me amarro, né? Leva as menininhas tudo pro convento. E empurra o método Martin. Eu sempre falo para minha esposa. A gente vai, às vezes, lá em Brasília, a gente vai na missa da Guadalupe, que é dos Legionários, que é muito boa a missa lá. Mas sempre quando dá, a gente vai lá no Mosteiro de São Bento. Aí eu viro para ela e falo assim, mas só enquanto a TT ainda não entende muito. Que é o Tomás se anima. Entendeu? A TTzinha começou a entender um pouco o mundo externo, é Carmela e pronto, acabou. Sabe? É do lado ali. Empurra a filha pro convento. Tô brincando assim, mas é estimular os filhos a conhecer a vida celestial da vida angélica. A vida angélica, a vida angélica da vida religiosa. A vida religiosa, ela tem como vocação a vida angélica, onde ela já é um prelúdio do futuro, onde o marido não será esposo da mulher, né? Se amarão como irmãos. Isso na vida eterna. Eles são um prelúdio. Prelúdio é aviso, né? Notinha. Vai ser assim, entendeu? A vida religiosa é uma notinha de papel assim, no céu vai todo mundo ser assim, entendeu? Aí você olha uma religiosa, um religioso, entendeu? É isso. Então, estimular a criança a fazer isso, para que ele possa, depois do caminho do amor do lar, conhecer toda a austeridade da vida religiosa. Aí, aquele grande dilema, né? Alan, se eu tenho que ter uma vida de leigo, como é que é a vida de leigo, então, Alan, se não é a vida religiosa? E aí, liturgia das horas, todo dia? 3, 4 vezes por dia? É o rosário ou o terço? São 5 horas de adoração por dia, 3, 2, 1, meia hora, 15 minutos, nenhuma. E aí, como é que é? É a pergunta crucial, né? Bem, é simples. Você tem que cumprir com o dever de Estado. A obrigação, vamos lá, tirando o fim último, que é a salvação eterna, qual é o fim intermediário para o homem do matrimônio? O que ele tem que fazer no lar? Homens, respondam. Providenciar. Como é que você provém? Como é que você vai prover as coisas como é que você vai prover as coisas para o lar? Trabalhando. Se você pode ganhar dinheiro com alguma coisa melhor do que fazer malabares no sinal de trânsito, você vai fazer aquilo lá. Concorda comigo? Tá claro isso? Se eu vou ganhar mais dinheiro trabalhando como fretista do que fazendo malabares. E se for malabares mais dinheiro do que fretista, você vai fazer malabares. Então, a função do pai é prover as coisas para o lar. Qual que é, então, a oração do pai dentro do lar? Você tem, sim, a oração vocal, a oração da meditação, etc., tudo isso. Mas o crucial, que é a sua vocação, é prover as coisas no lar. Se você pode prover o melhor
para os seus filhos, é assim que você vai estar rezando. Assim como o padre que não tem tempo para rezar o breviário, está escrito lá no breviário. Se ele estiver atendendo uma confissão, se ele estiver atendendo um enfermo, suplanta a necessidade do breviário. É difícil entender isso? Deu para entender? Para com essa noia matemática, sabe? Aí ela, 48 terços, 48 Ave Maria, faltou 2. Para com essa noia, sabe? Para com essa maluquice matemática. Se você coloca amor, se você se sacrifica, se você corta a tua língua, não deixa a sua língua ser ferramenta de murmuração, sabe? De ficar enchendo o saco do seu marido. Desculpa falar assim. Mas se a sua língua serve para poder confortar o seu marido no momento de sofrimento, é assim que você vai estar rezando. O marido do mesmo jeito. Não ouse reclamar se a comida está salgada ou não. Se você não sabe o que é ter uma criança mamando, a outra puxando a saia, o outro derrubando o negócio na sala, o outro pulando assim, e você tendo que saber quanto de sal você vai ter que temperar a comida. Não ouse abrir a boca para falar se a comida está salgada ou não. Isso é amor. É mais simples do que se imagina. Se vocês cumprirem isso, aí pode ler Donato, pode ler São Tomás, pode ler Agostinho, tudo vai fluir. Sem isso, nada não. Obrigado.